Olá, perseverantes alunos. Aqui quem fala é o professor Eduardo Muniz, sou professor de língua portuguesa do curso ICRADES, o curso que mais classifica no Brasil. Bem, hoje faremos a correção da prova da banca Instituto Verbena de 2026, prova para a Prefeitura de Valparaíso. Então, vamos a ela aqui, a gente trabalhar tranquilamente. Então, a primeira questão vai abordar aqui um fenômeno semântico, vai abordar aqui a polissemia. O que vem a ser a polissemia? A polissemia é quando a palavra possui mais de um sentido. Quem vai desfazer a polissemia é o contexto. Então, dentro de um contexto, essa palavra vai ter um sentido, dentro de outro contexto, ela vai ter um outro sentido. Então, você vai observar esse fenômeno nessa primeira questão. Então, vamos à interpretação da tirinha. Você sabe guardar um segredo, Armandinho? Olha, Theo, acho que não. Não sei nem guardar minhas roupas. Na tira, o efeito de humor resulta do uso do verbo guardar em sentidos distintos ao longo do texto. Então, ó, esse fragmento aqui, ó, sentidos distintos ao longo do diálogo, isso aqui é o quê? Isso aqui é a definição de polissemia. Esse efeito se produz porque o personagem que fala no terceiro quadrinho, então o que você observa aqui? No primeiro quadrinho, o verbo guardar está no sentido de você ser sigiloso, de você guardar um segredo. Já no terceiro quadrinho, o sentido do verbo guardar é de você ser organizado, tá? Então, guardar um segredo é ser sigiloso, é não transmitir a informação recebida a outros. Já no terceiro quadrinho, não sei nem guardar minhas roupas, ele está dizendo que ele não é uma pessoa organizada, que ele não guarda as roupas no armário, nas gavetas, com um determinado zelo, tá? Então, com isso, vamos à questão. Interpreta a pergunta inicial com base em uma acepção concreta do verbo guardar, diferente daquela acionada no primeiro quadrinho. Então, o primeiro quadrinho, o verbo guardar, está no sentido diferente, né? Porque o verbo guardar, você for ao dicionário, se for pegar lá o significado desse verbo, ele vai dizer que guardar quer dizer o quê? Colocar um determinado objeto em um determinado lugar. Isso vem a ser o sentido literal de guardar. No terceiro quadrinho, é esse sentido. No primeiro, não está nesse sentido. Está no sentido aí, vamos dizer, um sentido figurado, um outro aspecto. Guardar segredo, né? Então, beleza. A princípio, a letra A aqui apresenta ser o nosso gabarito. Princípio, letra A é o nosso gabarito. Vamos comentar as outras. Desconsidera o contexto discursivo em que o verbo guardar é empregado. Bem, não desconsidera não. De acordo com o contexto, o verbo guardar no primeiro quadrinho tem o sentido de ser sigiloso. No terceiro, de ser organizado. Então, quando ele fala aqui, desconsidera o discurso discursivo em que o verbo guardar é empregado, produzindo uma resposta incoerente, totalmente furado. Tá? Primeiro, que não desconsidera o contexto. Segundo, que a resposta
não é a resposta ela tem sentido, tá? Então aqui a letra B ela está fora. Então, letra B aqui a gente já pode desconsiderar a nossa opção. A letra B já está fora. Tá? Letra B está fora. Letra C. Associa o verbo guardar à ideia de organização pessoal. Sim, o terceiro. Desconsiderando outros sentidos possíveis. Não desconsidero, porque no primeiro quadrinho o sentido é outro. Tá? Então, quando ele coloca aqui, desconsiderando outros sentidos possíveis, tá fora. Depois, letra D. Atribui ao verbo guardar um sentido figurado incompatível com a situação apresentada. Qual é o erro aqui? Dizer que o sentido figurado que ocorre no primeiro quadrinho é incompatível com a situação apresentada. Não é incompatível, é compatível. Então, com isso, nossa primeira questão aí, gabarito letra A. Tá? A questão que cobrou do aluno a noção de semântica, sabendo ali o que vem a ser a polissemia. Tá? Para essa tirinha, nós temos também a questão número 2. Então, vamos lá. A questão número 2 vai abordar da gente aqui a pontuação. O que ele vai cobrar aqui da pontuação? Vai cobrar aqui um caso bem comum, que é o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é com quem você está falando. Essa pessoa com a qual você se comunica é o que você chama de vocativo. E o vocativo sempre possui vírgula. Se o vocativo estiver no início da frase, vai ter uma vírgula. Se estiver no final da frase, vai ter uma vírgula. Se ele estiver no meio da frase, ele vai ficar entre duas vírgulas. Então aqui, ó, você sabe guardar um segredo, Armandinho? Olha onde está aqui o nosso vocativo. Nosso vocativo está aqui, ó, no final da frase, ó, Armandinho. Então aqui é o nosso vocativo. Então ele quer que você marque a opção onde ocorre essa mesma situação, onde você tem a presença de um vocativo. Aí você tem aqui, letra A, Armandinho, apesar do nervosismo, respondeu a pergunta. Apesar do nervosismo ali, não é um vocativo, tá? Ali você tem o que? Apesar do nervosismo. Aqui você está mostrando uma ideia de concessão, tá? Então aqui, ó, você tem aqui não é um caso de vocativo. Depois, Armandinho, menino esperto, ficou em silêncio. Observa, menino esperto aqui, ó, é um aposto explicativo, tá? Você tem aqui um aposto explicativo. Aqui você tem Armandinho, Paulo e Pedro ficaram quietos. Aqui você tem um sujeito composto, tá? Não é o caso. Aí qual vai ser o gabarito? Letra D. Armandinho, explique o que aconteceu. Observa, você está aqui, ó, falando com o Armandinho. O Armandinho aqui, no caso, é o vocativo. Ele está no início da oração. Por isso ele ficou separado por apenas uma vírgula. Então, observa, é a mesma coisa no enunciado. A diferença é que no enunciado, o vocativo está no final. Aqui ele está no início. Então, aqui, ó, gabarito, letra D de dado. Tranquilo?
Então, beleza. Questão tranquila, pontuação, uso de vírgula, vocativo, problema algum. Vamos agora para a questão número 3. A questão número 3, a gente vai ter aqui uma interpretação de texto. Então, aqui você tem um texto do escritor Leonardo Boff, tá? Ele é um professor conceituado de literatura. Então, ele fala aqui, ó, a felicidade é um dos bens mais ansiados pelo ser humano, mas não pode ser comprada, nem no mercado, nem na bolsa, nem nos bancos. Apesar disso, ao redor dela se criou toda uma indústria que vem sob o nome de autoajuda. Com cacos de ciência e de psicologia, se procura oferecer uma fórmula infalível para alcançar a vida que você sempre sonhou. Confrontada, entretanto, com o curso irrefragável das coisas, ela se mostra insustentável e falaciosa. Curiosamente, a maioria dos que buscam a felicidade intui que não pode encontrá-la na ciência pura ou em algum centro tecnológico. A essência do ser humano reside na capacidade de relações. Ele é um nó de relações, uma espécie de rizoma, cujas raízes apontam para todas as direções. Só se realiza quando ativa continuamente sua pan-relacionalidade com o universo, com a natureza, com a sociedade, com as pessoas, com o seu próprio coração e com Deus. Essa relação com o diferente lhe permite a troca, o enriquecimento e a transformação. Deste jogo de relações nasce a felicidade ou a infelicidade, na proporção da qualidade desses relacionamentos. Fora da relação, não há felicidade possível. Então, o texto fala aqui sobre o que é a felicidade, como você chega até ela, que a felicidade ela é um conjunto. Para você chegar até ela, você tem que ter diversos fenômenos. Tá? Então, beleza. No texto 2, a progressão temática é construída por meio de mecanismos de coesão que articulam ideias apresentadas ao longo dos 2 parágrafos. Considerando esse aspecto, o emprego da expressão apesar disso, no terceiro período do primeiro parágrafo, cumpre a função de... Então, aqui a questão ela é basicamente uma questão também de semântica. Mas o que da semântica? Aqui a questão está abordando o valor semântico do conectivo. Qual é o conectivo em questão aqui? Apesar disso. Então, sabemos que esse conectivo aqui, ó, apesar de, ele tem um valor semântico de uma oposição, indica uma contrariedade. O apesar disso é uma conjunção subordinada adverbial concessiva, que expressa o quê? Uma contrariedade, uma oposição. Então, na letra A, ele diz que marca uma relação de causa. Não é causa, tá? É uma contrariedade. Então, a letra A está fora. Retoma anaforicamente a noção de felicidade. Bem, quem retoma é o pronome demonstrativo isso. Ali ele está falando do quê? Da expressão apesar disso. Então, quando ele fala ali retoma anaforicamente,
a locução, apesar disso, não tem esse poder. Quem faz essa relação de anáfora é o pronome isso. Ali ele está falando o quê? A expressão apesar disso. Então, tá fora. Na letra C, estabelecer uma relação de conclusão. Não é conclusão ali. Ali é uma contrariedade, uma oposição, uma concessão. Com isso, gabarito, letra D de dado. Olha o que a letra D fala pra gente aqui, ó. Olha lá. Introduzir uma relação de oposição entre a impossibilidade de comprar a felicidade e a existência de uma indústria voltada à autoajuda. Beleza. Quando ele fala aqui, ó, introduzir uma relação de oposição, já é o gabarito. Apesar disso, remete o quê? A uma oposição, a uma contrariedade. Então, bem simples aí, gabarito da questão número 3, letra D, de dado, é o gabarito. Tranquilo? Então, vamos à próxima questão aqui. Número 4. Considerando as características linguísticas, a finalidade comunicativa e a forma de organização do discurso, o texto 2 apresenta predominantemente traços do gênero. Então aqui está falando de quê? Gênero textual. Ah, então aqui é você saber se o texto é argumentativo, se o texto é dissertativo, se o texto é narrativo. Então aqui está falando de gênero textual. Tranquilo. Então, o que acontece aqui? Esse texto, você voltar aqui, deixa eu voltar ele aqui para mostrar para vocês. Esse texto aqui, ó, olha de onde ele é aqui, ó. Leonardo Boff, é possível a felicidade num mundo conturbado como o nosso? Disponível no site aqui, tá? Então, esse texto aqui é um assunto escrito por esse autor, que é um literário, que ele fala sobre a felicidade, tá? Beleza. E aí, aqui ele diz: crônica, uma vez que parte de reflexões cotidianas para produzir efeito literário e subjetivo. Bem, o texto aqui não é uma crônica. O que vem a ser uma crônica? Fala sobre a crônica, ela pega um fato do nosso cotidiano e tenta nos levar a uma reflexão. Então aqui, ó, não é uma crônica, tá? E outra coisa, que ele diz aqui, ó, efeito literário e subjetivo. Ali você não tem um efeito literário, tá? Então, beleza. Crônica não é. Publicidade também não é. Publicidade é quando o texto é injuntivo, tá? Tem nada ali de publicidade, fora. Artigo de opinião, pois apresenta posicionamento crítico sobre uma concepção social de felicidade e sustenta por meio de argumentos. Perfeito, perfeito. Ensaio científico, não tenho nada ali de caráter científico, tá fora. Então você vai ter aqui como gabarito a letra C de casa. Você tem aqui, ó, um artigo de opinião, pois apresenta o posicionamento crítico sobre a concepção social de felicidade e o sustenta por meio de argumentos. Perfeito. Gabarito, letra C, bem claro, tá? Não é crônica, não tem nada de publicidade, não tem nada de caráter
científico. Bem tranquilo. Tá? Vamos à próxima. Questão 5. Questão 5, gente, está cobrando aqui o quê? Gramática. Está cobrando aqui o quê? Acentuação gráfica. Um assunto bem tranquilo que a gente não pode perder. Tá? Então aqui é o seguinte. Ele deu para a gente uma palavra. Deu aqui a palavra ciência. E a palavra ciência, você tem o seguinte aqui, ó. Ciência. Essa sílaba aqui é a sílaba tônica. Essa sílaba tônica, ela é a penúltima. Então, você tem aqui um caso de uma palavra paroxítona. Essa palavra paroxítona, ela terminou no ditongo IA. Então, aqui você tem o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Ele quer que você marque a opção que ocorre o mesmo caso. Bem, a questão dada. Você vem aqui, ó, na letra A, você tem aqui, ó, indústria. Aí você vem aqui, ó, indústria. Dus aqui, ó, é a sílaba tônica. Essa sílaba tônica é a penúltima. Então, você tem aqui o quê? Uma palavra paroxítona. Essa palavra paroxítona terminou em quê? No ditongo IA. Então, a palavra ciência é uma paroxítona terminada em ditongo, assim como a palavra indústria. Então, nosso gabarito aí, ó, número 5, letra A, tá? Na letra B, não tem como você marcar a letra B, por quê? Na letra B, tecnológico é pró-paroxítona. A sílaba tônica, ó, é a antepenúltima. Aqui, ó, tecnológico. E a letra C e a letra D não tem como você marcar, porque as duas seguem o mesmo caso. Irrefragável e insustentável são palavras paroxítonas terminadas em L. Então, aqui, ó, irrefragável, sustentável. O que acontece aqui? As duas palavras são paroxítonas terminadas em L. Então, aqui, ó, paroxítona, terminada em L, sustentável, insustentável, paroxítona, terminada em L. Então, gabarito da questão número 5, letra A, tá? Sem chance de errar uma questão dessa, tá? Agora nós temos aqui um outro texto, tá? Um outro texto aqui. Vamos à leitura do texto para a gente poder interpretar. Os miseráveis. Os miseráveis. No Brasil, a pobreza foi se acumulando em camadas sedimentares ao longo de muitos anos de estagnação ou desenvolvimento. O desenvolvimento destrói formas antigas de produção. A estagnação impede que novas gerações se incluam na economia maior e renovada. Na primeira camada está o Brasil profundo, índios e caboclos que vivem da floresta, caiçaras pescadores em praias inacessíveis, sertanejos do Nordeste árido. O capitalismo passou ao largo dessas famílias pobres, de vida franciscana, que, a bem da verdade, deveriam ser deixadas em paz. Sobre esta está a camada dos brasileiros pobres, expulsos pelo desenvolvimento agrícola ou atraídos pelas cidades iluminadas e cheias de empregos, que saíram de onde estavam procurando novas oportunidades e encontraram crises financeiras em vez de empregos. Acumularam-se na periferia
das grandes cidades, em favelas, cortiços e invasões. Uma terceira camada se deposita sobre as outras duas, a das famílias que haviam chegado ao emprego da cidade e que constituíam a classe média baixa, ou operários com emprego fixo. Muitos com carteira assinada. Perderam o emprego, o lugar que tinham e foram morar em habitações precárias. Então, o que acontece aqui? Esse texto, você vai observar, ele tem 3 pontos. Então, ele fala aqui, primeiro, a galera, ele diz, vai falando aqui os fatores que ocorrem a miséria, tá? Então ele fala que ela ocorre da estagnação ou do desenvolvimento. Aí as primeiras pessoas que foram afetadas por esse problema foram os índios, os caboclos, os caiçaras, os sertanejos, tá? Esses foram os primeiros afetados. Aí depois, né, ele diz que o capitalismo passou longe dessas pessoas, passou longe. E aí o que aconteceu? Além desses, né, sobre esta está a camada dos brasileiros pobres expulsos pelo desenvolvimento agrícola ou atraído pelas cidades iluminadas. Então aqui você teve um outro grupo, tá? A galera que foi expulsa pelo desenvolvimento agrícola ou que foi atraído pela cidade grande. Eles foram para lá em busca de um sonho. Só que quando eles chegaram lá, não tinha essa oportunidade, não tinha esse emprego e acabou indo morar nas favelas, nos cortiços, nas invasões. E aí depois você tem o terceiro, que foram aqueles que conseguiram chegar à cidade, mas passaram a ser o quê? A classe média baixa. Tá? Um operário que tinha um emprego fixo, com a sua carteira, e aí depois com o tempo, com a crise, perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha, ou seja, ficou sem nada também. Então, todos aqui, coitados, foram atrás de uma melhoria de vida e não conseguiram, tá? Então, beleza. Número 6, vamos lá. Vou botar aqui. Número 6. Vamos lá. No texto 3, o autor organiza as informações de modo a caracterizar diferentes grupos sociais e suas condições de vida ao longo do tempo. Considerando as sequências textuais presentes, o texto apresenta predominantemente a sequência. Então, ele quer que você diga aqui, também a questãozinha de gênero textual, o que predomina aí. O que predomina aí nesse texto. Tá? Ele quer que você diga aqui o que predomina. Então, vamos lá. Então ele diz aqui, narrativa, pois relata acontecimentos encadeados temporalmente com ações atribuídas a sujeitos em situações específicas. Não, você não tem ali uma narração, tá? Você tem a narração? Tem, mas ela predomina? Não, não predomina a narração. Você tem ali um fragmento pequeno de narração. Quando ele começa o texto, ele vai narrando, mas não há a predominância da narrativa. Então, tá fora. Depois você tem aqui, letra B, descritiva, uma vez que caracteriza camadas sociais por meio da enumeração de traços
espaços, condições de existência. Beleza. Beleza. Você voltando aqui ao texto, ó como é que ele vai descrevendo, ó. No Brasil, a pobreza foi acumulando em camadas sedimentares. Olha o adjetivo aqui, ó, camadas sedimentares, ao longo de muitos anos. Aí ele pega aqui, ó, índios e caboclos que viviam da floresta, caiçaras, pescadores em praias inacessíveis. Olha a presença dos adjetivos, tá? Pelas cidades iluminadas, cheias de empregos, ó, classe média baixa, operário com emprego fixo. Então você observa que no texto ele tem aqui uma predominância descritiva, tá? Você tem aqui uma predominância descritiva. Então aqui, ó, descritiva, uma vez que caracteriza camadas sociais por meio de enumeração de traços. O que é enumeração de traços? É os adjetivos, espaços e condições de existência. Então, a princípio, nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola. Argumentativa, já que apresenta juízo avaliados pontuais sobre o desenvolvimento econômico, organizando o texto para persuadir o leitor. Não tem essa ideia de persuasão, tá? Então, letra C aqui, ó, falar que é argumentativo, tá fora. Injuntivo também não tem, porque injuntivo é quando você tem a presença de ordem de um verbo no imperativo. Não é o caso. Então, aqui tá fora. Então, tranquilinho aqui, número 6, gabarito letra B de bola. Vamos à próxima. Número 7. No texto 3, ao descrever diferentes grupos sociais atingidos pela pobreza ao longo do tempo, o autor sugere que a pobreza, então vamos lá, decorre de acontecimentos pontuais e isolados ao longo da história econômica do país? Não. Tá? Decorre de acontecimentos pontuais e isolados? Não. Resulta de fatores naturais? Não. Procede de um processo histórico de exclusão social associado tanto ao desenvolvimento quanto à estagnação econômica? Está na primeira frase do texto. Aqui. No Brasil, a pobreza foi se acumulando em camadas sedimentares ao longo de muitos anos de estagnação ou desenvolvimento. Está aqui. Tá? Só tirar do texto. Então, ó. Procede de um processo histórico de exclusão social associado tanto ao desenvolvimento quanto à estagnação econômica. Perfeito. Gabarito, letra C de casa. Interpretação bem tranquilinha. Questão 8. Questão 8. No texto 3, a expressão camadas sedimentares contribui para a construção do sentido global ao empregar a concordância nominal de modo a. Então, você tem aqui camadas sedimentares. Então, sedimentares aqui, ó, o adjetivo está no plural, concordando com camadas. Então, você tem ali reforçar a ideia de uniformidade social. Bem, se é camadas, não é uma coisa uniforme. Então, tem várias. Então, quando ele diz aqui uniformidade, não é. Se é uma camada, né? Camada ali é o quê? Com vários grupos. Nós temos ali, no caso, nós citamos no mínimo 3 ali. Então, quando ele fala aqui, reforça a ideia de uniformidade social, não, uniformidade social não, tá fora. Tá? Ao tratar a pobreza como um bloco homogêneo, não é homogêneo.
A. Sugerir a multiplicidade e a sobreposição histórica dos grupos sociais atingidos pela pobreza? Bem, né, camada sedimentar, algo múltiplo. Até aí, letra B, tá tranquilo. Vamos pegar a letra C. Indicar a permanência estática da pobreza? Não. A pobreza, infelizmente, não é estática, né? Ela não para, ela foi aumentando. Então, tá fora. Caracterizar a pobreza como um fenômeno natural, desvinculando as ações humanas e sociais? Não, pô. As ações humanas, elas são vinculadas, não são desvinculadas. Então, desvinculado de ações humanas e sociais está fora. Então, com isso aí, ó, qual vai ser o nosso gabarito? Letra B de bola. Sugerir a multiplicidade e a sobreposição histórica dos grupos sociais atingidos pela pobreza. Se é camada sedimentar, né, é um sobre o outro. Então, beleza. Questão número 9. Questão número 9, mais um texto aí, pra gente finalizar, tá? Bacana esse texto aqui também, ó. Quem inventou os cortadores de unha? Antes da invenção do cortador de unhas moderno, as pessoas usavam pequenas facas e depois tesouras para fazer o trabalho. Foram os antigos romanos que começaram a dar valor para as unhas bem cuidadas. A primeira patente de um cortador de unhas foi registrada em 23 de março de 1875 pelo americano Valentine Fogerty, de Boston. Na verdade, a invenção de Fogerty parecia mais uma lixa de unha circular. Nos anos seguintes, o Escritório de Patente dos Estados Unidos recebeu patentes com novos modelos, até que, em 1947, William Bassett desenvolveu um modelo eficaz de cortador de unhas, que ele batizou com a marca de Trim. De onde veio esse nome? Esses aparelhinhos são chamados nos Estados Unidos de nail clipper e também trimmer, do verbo to trim, em inglês significa justamente aparar. No Brasil, a marca Trim teve uma importância tão grande que virou, em alguns estados, sinônimo para o aparelhinho. Na região Nordeste, ele é chamado de trinco, porque a empresa americana se chamava Trim Company ou apenas Trim Co. Outra marca bastante famosa é a Uniex. Então aqui, esse texto, ele vai fazer uma referência à variação linguística. O que acontece? O texto fala da criação de uma palavra. Então, tudo começou, né, nós humanos, em um certo momento, houve a necessidade de cortar a unha. E aí, num passado histórico, usava-se uma faca, depois a tesoura. E aí um americano criou o cortador de unha e vinha o verbo to trim, que significa parar, e aí pegou o nome de Trim. Ele criou uma empresa sendo Trim Company. E aí a abreviação era Trim Co. Esse Co com pontinho é Company. Quando chegou ao Brasil, a galera juntou e criou a palavra trinco. Entendeu? Então, formou aí a palavra trinco. Então, você vê aí, ó, variação linguística, tá? Vamos à questão. No texto 4, a referência ao uso das denominações trim e trinco para designar o cortador de unhas evidencia um fenômeno de variação linguística relacionado a
ampliação semântica de marcas comerciais que passam a nomear objetos de uso cotidiano em determinadas regiões. Até aí sim. Substituição de palavras da língua portuguesa por estrangeirismo. Qual palavra da língua portuguesa que existia para ser substituída por trinco? Teve alguma citação isso no texto? Não. Criação deliberada de novas palavras por processo normativo e institucionais de padronização da língua portuguesa. Essa palavra trinco, ela sofreu esse processo de normatização? Não. Utilização ocasional de nomes comerciais com estratégia publicitária, sem incorporação efetiva ao vocábulo cotidiano dos falantes. Aqui que está o erro. Sem incorporação efetiva. Foi incorporado, tá? Então aqui você vai ter como gabarito a letra A. Ampliação semântica de marcas comerciais que passam a nomear objetos de uso cotidiano em determinadas regiões. Então lá no norte, no nordeste, né, trim e trinco era o quê? Era nada mais nada menos que o cortador de unha. Tá? Eles pegaram o nome da empresa e deram do nome da empresa o nome do objeto. Um exemplo disso aí também, você pode pegar Nescau. Nescau é o quê? É o nome da marca que a gente atribui ao nosso dia a dia. Ninguém fala assim, eu vou tomar um achocolatado, vou tomar um Nescau. Você pega a marca e ela já está inserida no nosso uso do dia a dia. Foi igual aconteceu aqui com a palavra trinco, tá? Questão tranquila aí, gabarito, letra A. E a última questão, vamos lá. No texto 4, ao tratar da origem e da difusão das palavras trim e trinco, o autor evidencia que o vocábulo de uma língua muda a partir de processos formais definidos por instituições normativas. Não é o caso, tá? Não é o caso. Permanece estável ao longo do tempo? Não, a língua é viva. Então, ela não permanece estável, ela vai estar sempre mudando. Substitui progressivamente palavras da língua nacional por meio de estrangeiro, por termos estrangeiros sem adaptação. Houve adaptação. Letra D. Incorpora palavras e sentidos novos em função do uso social e da circulação de objetos no cotidiano. Sim, foi o que aconteceu. Então, questão 10, gabarito letra D de dado. Beleza? Então, fizemos aí a correção dessa prova, dessa banca. Espero que vocês tenham gostado. Uma banca bem tranquila. E aguardo vocês num futuro próximo. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Curso ICRADES, o curso que mais aprova, ou melhor, o curso que mais classifica. Um abraço. Até a próxima.